Então vamos lá. Espero que vocês estejam vendo os slides aí. Se vocês não estiverem, vocês me deem um toque, tá, gente? Bom, hoje a gente compensa, então. A gente pode passar aí das 10h30, não tem problema. Se vocês também não suportarem. Eu havia terminado... Bom, a gente falou dos subtipos de memória, né? Então, uma revisão bem rápida aqui, ó. A gente viu lá que nós temos... Bom, primeiro, nós temos 3 procedimentos de memória, né? Codificação, armazenamento e recuperação. Então, na codificação... outra pessoa tendo aqui, toda hora preciso aceitar as pessoas aqui. De novo, na codificação, processo de preparo de informações para armazenamento. Então, a gente traduz os conteúdos de uma forma para outra, né? É basicamente aquele processo de sensação que a gente via, né? De sensação para percepção, né? Então, a gente capta, por exemplo, tinta no papel, né? A gente só tem a percepção daquilo, mas a gente traduz isso na linguagem, né? No sistema nervoso. Então, a codificação faz esse processo. O armazenamento é um processo complexo e dinâmico, que a gente falou, não é como se fosse uma caixa que a gente coloca coisas lá dentro. A memória não funciona assim. A gente pega alguma coisa e recupera, né? A memória é muito mais um sistema dinâmico, né? Ela não está exatamente presa, localizado num ponto simples do sistema nervoso de modo geral. E sim, as informações são espalhadas, né? E, na verdade, isso se dá através do processo de sinapses elétricas, né? E na recuperação a gente tem que recuperar aquela informação que está armazenada, digamos assim, né? Então, fazer uma busca dessa informação. Isso envolve detectar estímulos no ambiente que nos permitem recuperar ela, né? Mais para frente, a gente tem uma atividade que a gente vai fazer que envolve memória e eu mostro para vocês. Não sei se vai dar tempo hoje, mas se não der hoje, a gente faz amanhã. Amanhã não, semana que vem. Estruturas da memória. A gente falou da memória sensorial, né? Que é aquela memória que dura no máximo 1 segundo. De sensorial, a memória pode se manter em curto prazo, que ela tem em média 15 segundos de duração. É a memória que está na nossa consciência, que a gente está trabalhando com as informações mais ou menos no presente. Nós podemos estender esse tempo de 15 segundos prestando atenção nas informações. Então, enquanto a gente fica atento, bem atento, a gente consegue reverberar aquela informação e manter ela, trabalhando com ela no presente, né? Uma vez que essas informações aqui sejam melhor codificadas, nós podemos passar algumas das informações da memória de curto prazo, de uma média de 15 segundos de duração, para a memória de longo prazo, né? Então, a depender da estratégia de memorização ou do processo de codificação, né, nós podemos passar informações de curto prazo para longo prazo. Longo prazo pode ser algo de minutos, horas, dias, semanas, anos, aí vai depender. Quanto melhor for a codificação, né, quanto melhor forem as pistas usadas para estabelecer a memória, quanto melhor forem as associações feitas, mais eficiente vai ser o estabelecimento da memória, né, no longo prazo, para sua posterior recuperação. Mais tarde a gente vai ter exemplos disso daqui, tá, para ficar mais claro. Isso daqui tudo a gente viu. A gente viu uma memória episódica, né, que é aquela memória de longo prazo, onde a gente lembra de fatos e acontecimentos da vida. E existe a memória semântica, né, onde a gente lembra do sentido das coisas, né? Então é aquela coisa, às vezes a gente não lembra exatamente dos detalhes de uma conversa com alguém, mas a gente lembra sobre o que essa conversa foi, tá? O que essa conversa foi é memória semântica. Lembrar dos detalhes da conversa, o dia que foi e tal, é memória episódica, tá? A gente viu isso daqui. Falei disso aqui tudo. Isso aqui eu deixei para depois, as partes aqui não precisa agora. E aí a gente falou do caso HM, né? Eu havia falado para vocês que o HM, ele se acidentou, né, quando jovem. E com o acidente dele, ele teve lesionado os lobos temporais mediais, lembra? O que acontece é que foi feita uma cirurgia que retirou essas estruturas do HM, tá? Aí lembra que eu falei que o HM ele teve uma perda de memória, ele teve uma perda da capacidade de transferir memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. Vou puxar aqui para ver vocês, tá? Vocês se lembram disso? Vou ver ali pelo devaneio, que eu estou vendo só o devaneio aqui na câmera no momento. Lembra? Então, o que acontecia com o HM, gente? Ele, com a retirada dos lobos temporais mediais, uma estrutura do HM foi retirada junto, tá? Que está nos lobos temporais mediais, que é o hipocampo. Então, isso é essencial de vocês saberem, tá? O hipocampo é uma estrutura, tem ali nas imagens do slide, mostre de novo,
que ele atua na transferência das memórias de curto prazo para as memórias de longo. Então, o que acontecia? Esse paciente neurológico HM, ele estava interagindo com as pessoas no tempo presente. Quando ele desviava o foco atencional da pessoa, quando a pessoa saía da sala e voltava, ele já não lembrava mais da pessoa que ele tinha acabado de conhecer. Tá? Então, ele não conseguia reter essas informações. Ele conversava com uma pessoa normal enquanto as informações estivessem na memória de trabalho dele. Tá? Deixa eu ver aqui se algum aluno está mandando uma mensagem só. Não, tá de boa. Então isso aconteceu com o HM, tá? O HM não era capaz de reter essas informações, digamos assim, semânticas e episódicas novas, tá? Mas os psicólogos, os neuropsicólogos, mais especificamente, foram percebendo que o HM conseguia aprender algumas coisas, né? Ele conseguia aprender atividades motoras, né? Então, se você colocasse ele num teste que envolvesse aprender a fazer um movimento, algo com a coordenação motora fina, fazer o desenho de uma estrela, né? O HM conseguia melhorar esse desempenho. Tá? Então, conforme você colocando, ele melhorava. Então, ele era responsivo, por exemplo, à aprendizagem mediante condicionamentos respondente, principalmente, e mediante o condicionamento operante, desde que fossem atividades motoras, que envolvessem a percepção e a motricidade. Agora, fatos, coisas que aconteceram na vida dele, então, ele não lembrava. Então, ele poderia melhorar o desempenho dele numa atividade motora, mas ele não sabia que ele tinha melhorado desempenho. Então, nossa, que estranho, eu consigo desenhar essa estrela desse jeito, eu não sabia, né? Ele estava treinando ao longo dos dias, mas não lembrava que treinava, tá? Então, ele não retinha essas informações de longo prazo episódicas, apenas essa parte motora. A esse desenvolvimento da motricidade, dos hábitos, nós chamamos isso de memória de procedimento, né? Ou memória de hábitos, ou memória implícita, tá? Porque nós não conseguimos necessariamente relatar, né? Ela não depende da nossa linguagem também. E isso é importante. O que isso significa, né? Significa que há algumas regiões no sistema nervoso, né, responsáveis por alguns tipos de memória que elas não passam, elas não são mediadas por essa estrutura do hipocampo, né? Então o hipocampo está muito conectado a essas memórias de longo prazo episódicas ou semânticas, mas não as memórias motoras ou memórias, e nem todo tipo de memória afetiva, estabelecido mediante processo de condicionamento respondente, tá bom? Isso é importante. As estruturas responsáveis por essa retenção desses tipos de memória, por exemplo, motor e tal, elas são estruturas mais primitivas, muitas vezes, no sistema nervoso, que elas se dão a um nível até muitas vezes subcortical, né? Então, núcleos da base, que são algumas estruturas, por exemplo, o estriado. Então, são estruturas que são mais antigas, inclusive, muitas vezes, que estão vinculadas a esses processos, né? Há áreas do neocórtex humano que são muito recentes, né? Sim, estou gravando. Espero que dê tudo certinho na gravação, mas coloquei para gravar sim. Tá bom? Continuemos. Essa perda de memória, gente, do HM era chamado de perda de memória anterógrada, tá bom? Então, a perda de memória passada, então eu tenho uma concussão, bato com a cabeça, né? A perda de memória da minha vida histórica, do passado, né? Eu vou chamar de uma amnésia retrógrada, tá? É uma amnésia, um tipo de amnésia, uma amnésia retrógrada. Então, eu esqueço de eventos, digamos assim, que eu já reti, né? De longo prazo, eu não consigo recuperar essas informações. Porque há questionamento se a pessoa realmente perde a capacidade, pelo menos se não tiver uma lesão sistêmica no sistema nervoso, né? Se for uma pancada na cabeça, que não gere uma lesão permanente, anatômica e tal, o que muitas vezes se desconfia é que nessas amnésias retrógradas, as pessoas que não lembram do passado, esquecem quem são e tal, muitas vezes a pessoa consegue recuperar a memória ao longo do tempo, após uma concussão. Então, com o tempo, algumas pessoas vão recuperando, né? Já na perda de memória anterógrada, né, que envolve essa lesão no hipocampo, a pessoa, o HM, por exemplo, ele pode te falar da vida dele, ele lembra quem ele é, ele lembra das experiências de infância dele, isso e tudo ele te diria. O que ele não consegue é reter experiências novas. Então é como se ele estivesse sempre no presente. Tem alguns filmes que brincam com isso, né? Aquele filme de Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Claro que eles têm elementos ficcionais, a coisa não funciona exatamente daquele jeito, né? Mas sim, a essência da coisa é mais ou menos aquilo. E tem um outro filme que depois eu vou provavelmente passar como um trabalho para vocês fazerem uma análise, usando os conceitos de memória,
que é um filme do Christopher Nolan, um filme antigo dele, da época que ele fazia bons filmes, porque geralmente os diretores fazem bons filmes, ou quando eles também são roteiristas, né, ou criam um conceito, geralmente eles não têm dinheiro, né, depois que os caras vão pra Hollywood, eles começam a fazer filme mais pra indústria, né, mas o Christopher Nolan tem um filme muito bom que é o Memento, o nome do filme é Memento. Traduziram ele em português como Amnésia, né, mas no caso do filme, a amnésia dele, a perda de memória dele é anterógrada, né, do personagem. E é um filme bem legal porque ele é um filme que se dá de trás para frente. Então, a primeira cena que vocês assistem do filme é a última, e aí o filme vai voltando para trás. Na verdade, a cena final do filme é a primeira na história, entendeu? Essa montagem do filme nos dá a sensação de não ter memória, igual o personagem, de não conseguir armazenar as informações. Então é bem desesperador assistir o filme assim, porque nos dá realmente a sensação de não ter as informações, né? Igual o protagonista, né? Mais ou menos se colocar na pele do HM, como ele vive, né? Então é bem bacana. E ele tem lá os conceitos e tal. Então esse é um filme que depois, se vocês não acharem, eu vou passar para vocês analisarem mais tarde com os conceitos. Memento, Christopher Nolan. Amnésia em português. Tá. Se achar no Netflix, melhor, mas talvez não tenha lá. Se não tiver fácil, eu vou ter que ver se eu encontro pra passar. Eu costumava passar em sala quando dava tempo. Isso agora é complicado. Vamos ver aqui. Continuemos. Aqui tem as imagens, né, das lesões do HM, acho que vocês devem estar vendo aí, né? Então ele perdeu essas duas estruturas aqui, que tá uma lacuna, tá? Lobos temporais, a região afetada e hipocampo. Hipocampo tá aqui, ó, nessa outra figura, né? Essa estrutura conectada à amígdala, certo? E, continuando agora essa parte que eu não tinha falado, na memória de curto prazo, então aqui MCP é memória de curto prazo, né? A memória de curto prazo ela tem uma certa limitação de capacidade de processamento de itens, tá? Então, essa capacidade, às vezes, ela é chamada de spam, tá? Muitas vezes de spam de dígitos, porque ela geralmente é testada pedindo para a pessoa lembrar de números. Então, é como se nosso sistema nervoso tivesse uma capacidade limitada para processar essas informações a nível de memória de trabalho. Um exemplo clássico disso, tem um artigo chamado... Como é que é o nome do artigo? É um artigo sobre retenção, ele fala sobre o tanto de itens que nós retemos, me fugiu o nome dele agora, depois eu acho que eu lembro. E ele fala sobre a nossa capacidade de retermos, em média, 7 itens, né? Então, por exemplo, se eu passar para vocês um número de telefone, né, vocês vão olhar para ele, vocês vão tentar memorizar ele, e vocês provavelmente vão, daqui a poucos minutos, esquecer esse número. Tá? É isso que costuma acontecer, não é? Se alguém pede para vocês lembrar um número. O que geralmente acontece, né, quando pede para vocês lembrar um número? Se eu só der um número para vocês, se o número for curto, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir reter ele por um tempo, né? Então, por alguns segundos, como é o caso da memória de curto prazo, vocês vão ter esse número em mente. Mas se vocês tiram a atenção desses números que eu dou para vocês lembrarem, rapidamente vocês esquecem deles. Puta, que números eram mesmo? Às vezes vocês lembram um número, um outro. Não consegue lembrar deles e às vezes não consegue lembrar da ordem, né? E esses números são, em média, 7 itens, né? Então, quanto mais números eu vou passando, mais difícil vai ficar para a pessoa lembrar. Agora, se eu passar 3 números, a pessoa vai lembrar, vai ser fácil. 4 vai lembrar, 5 já começa com dificuldade, 6 já vai ficando difícil, 7 vai ficando. Então, chega uma hora que vocês chegam a 8, 9 itens, vocês já não conseguem mais reter essas informações. Claro que se eu der um número de telefone, esse número de telefone se parecer com um número de telefone que vocês já conhecem, vocês vão ter facilidade de lembrar dele, porque basicamente você já tem uma referência, você já tem na memória de longo prazo retido números como aqueles. Então talvez vocês lembrem, mas é porque vocês na verdade já sabem aqueles números lá, e apenas vocês têm que lembrar o número final, o número do meio, né? Então vocês só vão ter que reter um ou dois números, certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Beleza. Então é isso. Beleza. Então,
basicamente o número de itens que a gente recorre é limitado. Isso costuma acontecer com objetos também. Então, se eu der alguns objetos para vocês lembrarem, né, passar vários objetos em sequência, a tendência é que vocês lembrem de alguns deles e depois vocês não conseguem lembrar muito, né? Vai ficando difícil de lembrar desses objetos, tá? Então é muito parecido. A nossa capacidade de retenção de itens, né, na memória é muito limitada. Deixa eu ver se algum aluno está mandando alguma. Tá, vamos lá. Isso aqui eu vou deixar para depois, algumas dessas coisas aqui. Estou só mudando na hora da fala, tá, gente? Algumas coisas eu apresento mais tarde. Então, a nossa capacidade de processamento é limitada, tá? No curto prazo, certo? Se eu der para vocês uns números número de telefone, o que vai acontecer para vocês lembrarem? Vocês vão repetir ele muitas vezes, né? Então, a maioria aqui deve lembrar o próprio número de telefone. Por quê? Porque vocês já repetiram ele tantas vezes dando para outras pessoas, que chega uma hora que vocês conseguem retê-lo. Então, isso é uma estratégia de transferir a memória de curto prazo para longo prazo, certo? E essa é uma estratégia por repetição. Então, vocês vão codificar aquilo dali repetindo muitas vezes. Às vezes, quando as pessoas querem decorar coisas, fazem isso, estão estudando. Vão repetir muito aquelas informações. Tá? Então, tipos de esquecimento, né? Existem alguns tipos de esquecimento. Um dos tipos de esquecimento, digamos assim, ele é produzido por falha na codificação. Tá? Tem vários tipos tem esquecimentos possíveis, né? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês dizer qual é o animal que tem presente numa cédula, que agora lembrei daquela coisa da cédula de R$200, né, que faz no Brasil. Né? Então, se eu pedir para vocês lembrar qual animal está presente em cada cédula de real, né, vocês vão procurar lembrar dessa informação, né? Agora, e talvez vocês consigam lembrar disso. Agora, se eu pedir para vocês lembrarem o que estava escrito na cédula, né, de outras informações que tinham na cédula de real, ou que numeração tem na cédula, alguma coisa assim, vocês não vão conseguir lembrar desse detalhamento de informações, né? Em grande parte, por quê? Porque essa informação sequer está retida. Né? Vocês não têm uma retenção específica dessa informação, porque vocês sequer a codificaram. Então, na verdade, isso não é exatamente uma falha de esquecimento, né? É uma própria falha do armazenamento, porque vocês sequer atentaram em detalhes para a informação para codificá-la e jogá-la para a memória de longo prazo. Agora, se eu disser para vocês assim, ó, gente, valendo dinheiro, né? Eu quero que vocês lembrem de tudo que está, várias informações de uma cédula de R$100, né? Vocês vão pegar, vocês vão olhar, vocês vão prestar atenção na cédula inteira e vão procurar reter aquelas informações, né? E vocês vão tentar codificá-las, para jogar elas para a memória de longo prazo. Então, a codificação é o primeiro princípio, né? Então, quando alguém chega para vocês e dizem assim, ó, vamos supor, né, um psicólogo, tem como me ajudar, eu tenho problema de dificuldade para estudar, ou eu tenho dificuldade de memória, eu acho uma dificuldade de estudar de memória, eu não consigo lembrar as coisas que eu estudei. Primeiro ponto, um primeiro ponto que vocês têm que ver se o sujeito sequer codificou a informação. Então, às vezes ele acha que ele não consegue puxar uma informação, mas ele sequer a reteve. Então, se o sujeito sequer retém a informação, ele não poderá recuperar. Tá? É o primeiro ponto. Então, vocês têm que olhar vários aspectos para ver aonde que está a dificuldade de uma pessoa recuperar uma informação ou reter uma informação. Certo? A necessidade prática de utilizar uma informação, gente, é fundamental, né? Então, quanto mais importante é aquela informação, no sentido de que eu vou utilizá-la, a tendência é que é mais fácil lembrar dela depois, né? Codificação. Existe a falha no armazenamento também, né? A falha no armazenamento tem um aspecto interessante, né? A visão do senso comum é de que as memórias elas se deterioram, por exemplo. Tá? Uma das possibilidades que são discutidas também no material que eu passei para vocês é de que talvez o que aconteça é a dificuldade de recuperar as memórias. Tá? Então há um certo questionamento, né, a respeito da falha de armazenamento. Né? Então, uma vez que você tenha uma informação retida, será que você esquece da maior parte das informações? Ou será que você não consegue recuperá-las, né? E elas estão lá, digamos assim, tá? Essa é uma coisa que é discutida. Porque há muitas evidências assim que sugerem de que, pelo menos, grande parte das coisas que a gente aprende, elas não são exatamente esquecidas permanentemente, né? E sim essa dificuldade de recuperar.
Vocês já devem ter passado por situações onde vocês nunca mais lembraram de algumas coisas, e aí, passado anos, vocês recuperam aquela informação, entre aspas, do nada, né? Do nada. Não aconteceu alguma situação de vocês estarem conversando com alguém e de repente, nossa, cara, isso que tu me falou me lembrou lá da minha infância, uma coisa que eu não lembrava há décadas, sabe? Aí você lembra lá daquela situação. Então, isso daí é o seguinte, né? Uma série de pistas contextuais, uma série de estímulos verbais naquela comunicação que vocês estabelecem fazem com que aquela informação venha à tona, tá? Então, às vezes até a pessoa pensa, nossa, eu nem sabia que eu sabia mais disso, né? Mas aí a informação vem à tona. Essa questão da informação vir à tona envolve o aspecto contextual da memória, né? Quando a gente codifica as coisas, nós codificamos as informações num contexto específico, né? Então, por exemplo, se eu estudar determinado assunto neste espaço aqui que eu tô, né? Muito provavelmente, em situações futuras, vai ficar mais fácil eu lembrar de novo dessa informação neste espaço aqui, porque eu estudei aqui, né? Então, existe uma certa dependência de contexto para a aprendizagem, certo? Isso leva a um aspecto da memória, a respeito da memória, que é interessante. Dado que a memória depende de fatores contextuais, né? Então, eu estudei aqui neste espaço. Então, talvez seja mais fácil lembrar das informações estudadas neste espaço. Esse tipo de coisa é estudado, e de fato, muitas vezes isso acontece. Né? É uma dependência de contexto. Então, você estudar num certo ambiente, vai ser mais fácil, às vezes, você recuperar a informação naquele ambiente também. Existe uma coisa muito interessante, que foi estudada também, que também acho que está no texto, que é chamado dependência de estado. Então, às vezes, não é apenas uma pista contextual que faz você lembrar de alguma coisa. Às vezes, é uma pista orgânica, né? É uma situação onde você codifica uma informação. Então, vou dar um exemplo. Nunca aconteceu com vocês, de vocês, sei lá, tomarem um porre, né? Ficarem bêbados, por exemplo, numa festa ou qualquer coisa, e aí alguém conta uma piada para vocês. É um exemplo, tá? Pode ter coisas parecidas que vocês já devem ter passado. Alguém conta uma piada para vocês, enquanto vocês estão bêbados. Aí no outro dia, vocês vão tentar contar para um amigo aquela piada e vocês não conseguem lembrar da piada que vocês ouviram enquanto estavam bêbados. Aí, 3 meses depois, vocês bebem de novo e ficam bêbados mais ou menos daquele jeito. E aí, de repente, enquanto estão bêbados, vocês lembram da piada. Mas eu não conseguia lembrar da piada nos outros dias, por que eu lembrei agora? Porque vocês fizeram o processo de memorização, codificação da informação enquanto estavam bêbados. Então, é como se o estado de alcoolismo, de estar alcoolizado, fosse uma pista contextual no momento da codificação. Isso vai fazer com que se embriagar de novo faça com que a informação seja mais uma vez recuperada. Tá? Isso pode acontecer para outros estados fisiológicos, né? Sob efeito de outras drogas, sobre outras alterações físicas. Né? Então, reconstruir o contexto onde a aprendizagem se deu facilita a sua evocação. Tá? Isso é muito importante. Esse tipo de coisa a gente também vê, de certo modo, lá na psicologia experimental, na disciplina que eu dou segunda. Né? São aqueles estímulos discriminativos. Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente sempre aprende no contexto. Não é assim? Lembra do próprio processo de condicionamento respondente? A pessoa acende a luz lá, o sujeito saliva. Né? O corpo lembra, né? O corpo evoca a informação. É uma memória de hábitos, né? Mas para memórias complexas, episódicas e semânticas também funciona assim. Nós também recuperamos mais facilmente uma informação sob esse efeito de pistas contextuais do momento da codificação. Tá bom? É de boa? Próximo aqui. Falha na recuperação é aquilo que eu falei, né? Existem alguns efeitos que são efeitos de interferência também nesses processos de memória, que é, por exemplo, caso de estudo de idiomas, né? Às vezes as pessoas estão estudando idiomas e o que acontece? Às vezes a pessoa está estudando, sei lá, espanhol e italiano. Né? Se a pessoa estiver tentando lembrar de uma palavra, né, onde haja um correspondente na língua dela, por exemplo, que seja muito parecido, pode ser que dificulte a pessoa aprender aquela palavra, né? Porque ela já tem um significado para aquela palavra e existe um correspondente muito parecido com ela no outro idioma, né? Pode ficar mais difícil de aprender. Então, existe uma certa interferência. Informações que nós já temos podem interferir nas novas informações que nós vamos obter. Pode ser essa interferência, digamos assim, prejudicial, né, que dificulta lembrar aquela nova palavra, um falso cognato, por exemplo, em estudo de línguas, né?
Mas há situações em que acontece o contrário, em que nós temos uma informação facilita a obtenção de outra. Em geral, por exemplo, pessoas que estudam idiomas, quando você vai aprender o segundo idioma, é um certo grau de dificuldade. Mas para cada idioma adicional que você vai aprender, né, você provavelmente vai aumentar a sua facilidade de aprender os idiomas. Primeiro, porque você já aprendeu técnicas de estudar idioma, de como desenvolvê-lo. Isso vai fazer com que você faça mais rápido, porque você já aprende maneiras de aprender associativamente novas palavras, né, no vocabulário e estrutura gramatical. Segundo, porque você tem uma quantidade muito grande de estímulos novos verbais, linguísticos, para poder fazer associações entre palavras. Então você pode associar palavras de uma língua com outra. Então você vai conseguir criar uma rede de significado muito mais ampla. Então, de certo modo, é aquela coisa, né? Existe muito esse debate no campo das neurociências se existe uma limitação na memória. Existe uma limitação do quanto que um ser humano pode aprender. Os caras dizem assim, olha, dado a limitação orgânica do sistema nervoso, sim, né? Em tese existe essa limitação. Agora, a grande questão em termos de pesquisa, é praticamente impossível você esgotar a capacidade de aprendizagem, porque ela é impressionante, né? Então, o que você poderia, por exemplo, colocando uma pessoa a tentar aprender muitas coisas num dia, é esgotá-la durante o dia, né? Dado o esforço exigido. Agora, depois que a pessoa se recupera, você continua tendo a capacidade de armazenar novas e novas informações. Então, não há um conhecimento definido desse limite do quanto uma pessoa pode aprender durante a vida. Porque, dado que o processo de memória é associativo, quanto mais coisas a gente aprende, mais fácil fica aprender coisas novas. Então, o que costuma acontecer é o contrário, costuma acontecer uma aceleração da aprendizagem quanto mais o sujeito sabe, né? Então, até mesmo para aqueles que às vezes estudam materiais de psicologia e não conseguem entender muito bem e têm dificuldade de aprender, o que eu tenho para dizer para vocês, em primeiro lugar, não importa se vocês não entendem tudo estudando, porque qualquer pequena coisa que vocês entendem, na segunda vez que vocês estudarem, vai facilitar vocês entenderem a segunda, entendeu? O bom do conhecimento do processo de estudo é que ele sempre fica mais fácil, ele raramente vai ficar mais difícil. Mesmo que vocês aprendam um pouco, na segunda vez que vocês retomam o material, vocês vão entender um pouco mais. Tá? Beleza. Uma outra coisa que acontece é um processo chamado de esquecimento motivado, né? Lá na psicanálise, ele tem um tratamento próprio, claro, né? Mas esses estudos de psicologia cognitiva são inspirados nas formulações iniciais do Freud. Então, o esquecimento motivado é como se fosse um processo de repressão, né? Onde a pessoa esquece algo por um impacto estressor, né? Então, o Freud vai falar de repressões envolvendo complexo de Édipo, uma série de coisas. Mas a psicologia cognitiva vai tratar disso numa escala um pouco mais ampla, não necessariamente falando dessas neuroses específicas de infância que o Freud formularia, né? Eles tentam dar um olhar, digamos assim, mais objetivo na coisa, naquilo que eles podem estudar com pesquisa. Esquecimento motivado não significa que a pessoa não lembre de fato, isso é uma questão que é questionada, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, passa por um trauma, entre aspas, né, uma situação estressora muito aguda, e a pessoa não consegue lembrar daquela informação, é questionável se esse próprio processo de não conseguir recuperar aquela informação não seja ele mesmo consciente, motivado, né? Será que não é um processo que o sujeito, de certo modo, faz deliberadamente? Na época da graduação, tem um caso, né, da época que era assim, ó, tinha uma colega minha que o irmão dela se acidentou num acidente muito grave de carro, né? Então teve um dia que ela chegou na faculdade lá, tinha acabado de receber a notícia, e aí ela falou que o irmão dela estava dirigindo com um amigo, né, numa rodovia, tipo assim, muito rápido eles estavam dirigindo. E ele perdeu o controle do carro e ele bateu num poste com o carro, com esse melhor amigo dele, né, que ele dirigia de uma outra cidade. O que aconteceu é o seguinte, né? Quando ele foi bater o carro, o que ele fez no impulso, né? Que seria normal para as pessoas fazer com uma pancada. Ele girou o volante para tirar o corpo dele da batida, né? Provavelmente foi o que aconteceu, né? O que aconteceu é que o impacto da batida no poste pegou todo no amigo dele. Tá? Então ele virou o carro, claro, como se estivesse tirando o corpo dele, o carro pegou no amigo dele, o amigo dele que morreu instantaneamente, né? Ele ficou muito machucado, tipo, superficialmente, assim, mas ele não teve nada grave, ele não morreu. O que acontece é que quando foram os parentes dele no hospital para vê-lo, eles foram falar com ele e disse assim, ó, não, eu
eu deixei o meu amigo em casa, né? Como é que ele tá e tal. A narrativa que ele dava é que ele tinha deixado o amigo na casa dele e depois ele foi dirigir na rodovia, né? E ele lembrava, ele relatava a situação em que ele deixou o amigo dele, né? Pelo que ela me contou depois, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Ele disseram pra ele, não, a gente vai ter que te contar, o teu amigo faleceu e tal. E ele negava, não, ele não faleceu, eu lembro, deixei ele lá, e aí depois eu fui, coisa e tal. O que acho que se não me engano, os bombeiros que chegaram primeiro, não lembro quem chegou primeiro, acho que foram bombeiros. O que eles relataram para a família dela foi o seguinte: quando eles chegaram lá, ele estava completamente consciente. E ele estava meio que olhando para o amigo dele, entendeu? Os caras chegaram lá e viram a cena. Claro, né? Ele viu o amigo dele morto do lado dele, né? E basicamente, muito provavelmente que ele se deu conta que ele matou o cara, né? Ele se acidentou, ele estava dirigindo. O que acontece é que ele construiu uma narrativa onde isso não aconteceu, né? Não, supostamente não lembrava da informação e aplicou a negação, construiu um discurso diferente, né? Porque imagina o estresse, né, de uma situação como essa, ou se perceber culpado pela morte do teu amigo, né? Isso daqui às vezes chama um esquecimento motivado, né? O quanto a pessoa realmente não lembra, ou ela não quer lembrar, ou aplica isso, é questionável, né? Não temos como estudar isso cientificamente. É aí que tá, Isis, não sei, né? Não sei se fala em criar memória neste caso, né? É difícil estudar esses processos, gente, porque esses estressores, você não pode reproduzir em laboratório um estressor desse, né? Vou matar a pessoa. É difícil fazer algo com um estressor agudo o suficiente para você testar algumas dessas coisas. Em geral, em neurociência, eles dão um certo crédito para isso, assim. Mas os detalhes disso é bem difícil ser estudado. Sim. No caso de uma pessoa que sofreu um acidente e não recorda as informações que ela reteve há pouco tempo, isso se deve à concussão, né? Geralmente esse tipo de dano é chamado de concussão. Ele pode acontecer com um acidente de carro, mas ele pode acontecer com outras coisas. Acontece muito com boxeador ou lutador quando toma uma pancada na cabeça. Porque quando a pessoa toma uma pancada muito forte na cabeça, o que acontece é que o cérebro, gente, ele ricocheteia no crânio, tá? O nosso crânio, o nosso cérebro está dentro do crânio e ele está envolto num líquido, né? Aquele líquido cefalorraquidiano, né? O que acontece é o seguinte, quando um lutador ele dá um nocaute no outro, o que acontece com o nocaute? Tá? O sujeito ele dá um soco num ângulo específico que pega no queixo da pessoa de uma forma tal que a energia se concentra no cérebro e o cérebro se desloca no crânio. Então o cérebro bate dentro do crânio, ele efetivamente rompe rapidamente essa barreira do líquido cefalorraquidiano e ricocheteia. Então assim, é uma pancada tremenda que a pessoa recebe com nocaute ou com um acidente, né? Esse tipo de pancada, presume-se que ela gere uma desorganização no processo sináptico de disparo, tá? Pelo menos temporária. Ela geralmente se recupera, desde que não seja uma pancada que gere uma lesão efetiva, que destrua um pequeno vaso, ou realmente destrua um neurônio, né? O que vai acontecer é que, em geral, a pessoa se recupera, tá? Mas agora um lutador, uma pessoa depois de uma pancada, ela, nossa, não sei onde é que eu tô, não consigo lembrar o que aconteceu há pouco tempo. Então, informações de longo prazo que foram retidas há pouco tempo, a pessoa pode não conseguir recuperar. Ela pode lembrar quem ela é e tal, se não chegar ao ponto de produzir uma amnésia retrógrada, mas as informações recentes daquele dia ou de algumas horas atrás, a pessoa pode ficar confusa, tá? No caso de uma pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça, a pessoa não se recorda os momentos dos seus acidentes. Então, apenas retidos, o indivíduo não consegue acessar. Sim, ele não consegue acessar, mas geralmente depois ele se recupera. É o que costuma acontecer. Alzheimer, Luísa perguntou. O Alzheimer, ele é uma destruição gradativa do sistema nervoso central. Essa destruição, ela acontece predominantemente em algumas regiões do sistema nervoso, tá? Uma das regiões mais afetadas, que é a do Alzheimer, é o próprio hipocampo, tá? Então, o hipocampo é uma região que vai sofrendo avaria, né? Ele vai perdendo massa, tá? Vão morrendo células neuronais. Então, o Alzheimer ele é mais comum em pessoas mais velhas. Presume-se que hajam predisposições, tá? Presume-se não, há predisposições hereditárias ao Alzheimer, porém, então ele tenderá a acontecer, a pessoa tenderá a perceber com o tempo. Então, ele é um quadro sindrômico, né? Como que se dá o Alzheimer? A pessoa vai envelhecendo e
alguns aqui devem ter avós e tal, que às vezes vocês nem sabem, mas tem Alzheimer, tá? Apenas não foi identificado. Isso é muito comum o idoso ter Alzheimer, a família não sabe, e ela demora até levar num médico. Por quê? Porque as pessoas acham que algumas perdas de memória são completamente normais, né? Fazem parte da senilidade. Isso existe. Existe uma certa queda na capacidade cognitiva em pessoas mais velhas que é chamado de déficit cognitivo leve, né? Esse déficit cognitivo leve, ele é mais ou menos normal, é esperado ao longo do tempo com a idade. Mas o Alzheimer é mais do que isso, né? Ele é um prejuízo nas memórias de longo prazo. O sujeito começa a perder as memórias de longo prazo mesmo. Então, coisas que o sujeito sabe fazer, ele começa a não conseguir mais fazer. Coisas que ele lembrava, fatos da vida dele que ele lembrava, ele vai perdendo a capacidade de lembrar. E não é apenas a recuperação que é afetada, ele perde o armazenamento mesmo, porque morre efetivamente o tecido neuronal. Então ele perde a base, né? Sustenta a formação da memória. Então ele vai realmente perder as memórias de longo prazo dele. Ele não terá mais a capacidade de acessá-las depois de um tempo. O que acontece? No Alzheimer, gente, as primeiras memórias a serem perdidas são geralmente memórias de longo prazo, claro, mas que o sujeito adquiriu mais recentemente, né? Então, informações que o sujeito estudou nos últimos meses vão sendo perdidas mais rápido no Alzheimer. Informações antigas que o sujeito processou e codificou há muito tempo, elas são geralmente as últimas informações a serem perdidas. Então, se vocês pegarem um idoso com quadro de Alzheimer, um Alzheimer avançado, e em média, gente, o Alzheimer, uma vez que ele se inicia, o processo de perda neuronal, a pessoa leva em média 15 anos para ter uma perda completa das capacidades cognitivas e morrer, tá? Então ele é um processo degenerativo do sistema nervoso. Se a pessoa que é idosa viver tempo suficiente e não morrer de uma outra doença, por já ser muito idosa, o próprio processo degenerativo do Alzheimer vai matá-la, tá? Porque o processo de degeneração do sistema nervoso, ele vai aos poucos afetando o sistema nervoso, se espalhando pelo encéfalo, e ele vai atingindo estruturas mais antigas. Então a pessoa começa a perder a capacidade de deglutir o alimento, sabe? Então é um processo de degeneração amplo. A pessoa não perde só essas memórias episódicas ou semânticas, né? Ela vai perdendo capacidades motoras ao longo do tempo. Embora isso demore a acontecer, e vão ser as últimas capacidades a serem afetadas. Quando acontece o Alzheimer, quando ele se acelera, né, a pessoa vai perdendo essa massa encefálica nas regiões mais recentes do sistema nervoso. Então, o processo inicial de degeneração, ele se dá mais na estrutura do neocórtex, né? Essa estrutura cortical do cérebro que ela é mais recente evolutivamente. E o sujeito vai perdendo essa massa e ela vai se transferindo para outras depois, o processo não para. Então, com o tempo, a pessoa vai começando a se comportar como se fosse um animal, que digo, não é um ser humano, né? Então a pessoa começa a comer com a mão, para de comer de garfo e faca. Essa pessoa vai começando a ter o comportamento moral da pessoa vai se alterando. Então, se é um idoso, por exemplo, passa uma mulher na rua, ele vai passar a mão na bunda, ele vai falar palavras sexuais. Então, coisas que nós pensamos e não falamos para as pessoas, né? Nós reprimimos esse processo, a pessoa com a degeneração começa a parar de fazer. Ela começa a falar o que ela pensa. Então, a pessoa com quadro de Alzheimer, ela parece ser mais agressiva. Ela pode... Não todo mundo, tá, gente? Mas muitas vezes acontece. Ela pode ficar mais agressiva, mais impulsiva no que ela fala, mais dificuldade de não falar as coisas que ela pensa. Por quê? Porque ela vai perdendo essas capacidades, né? Que estão relacionadas ao comportamento de autocontrole. Porque o nosso neocórtex, ele modula comportamento de autocontrole. Então a pessoa não consegue mais controlar o que ela pensa e deseja fazer, tá? Com o tempo, as pessoas começam a comer com a mão, ficam curvadas, às vezes elas nem caminham mais como se fosse uma pessoa, tá? O processo final do Alzheimer, ele é bem desesperador, tá? Quando acontece. Em geral, tá? Claro que isso aí tem umas diferenças. Tem pessoas que a perda neuronal pode até deixá-las mais calmas, mais catatônicas, mas se vocês procurarem alguns vídeos na internet é bem complicado, né? E tem um idoso, né? Que eu tava vendo vídeo esses tempos que os familiares tentam vestir ele e ele bate, ele briga, ele dá soco nos filhos, não reconhece os filhos como os filhos depois de um tempo, tá? As memórias dos filhos, coisas relevantes e muito antigas, vão ser as últimas a serem perdidas, mas eventualmente elas serão, tá? Lá no final isso costuma acontecer bastante. Tem mais coisa a falar sobre o Alzheimer, mas...
Outra coisa, a Heloísa falou, eu vi que tem um estudo que detecta se o indivíduo vai ter Alzheimer bem antes, mas não sei se é bom saber. Sim. Uma informação, Heloísa, o processo de detecção dessa degeneração do Alzheimer, ele pode ser postergado. Então, por exemplo, uma vez eu fiz a especialização na avaliação neuropsicológica, né? E o neurologista ele falou dessa parte química do Alzheimer, bioquímica e tal. E o que ele falou é que a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida e tal, ao longo da vida, eles têm todo o impacto no desenvolvimento do Alzheimer. Então, nosso estilo de vida ocidental, comer muita carne vermelha, ele foi falando, então, ele falou que para conseguir reduzir numa larga escala na população inteira a probabilidade de ter o Alzheimer, as pessoas teriam que ter um estilo de vida extremamente regrado, se alimentar bem, porque aí você não forma uma espécie de lixo no sistema nervoso, de lixo dentro dos neurônios, né? Que é um processo que se dá por um certo tipo de alimentação, oxidação. Então, ele falou que se a pessoa tiver um estilo de vida extremamente regrado, não comer quase gordura, sabe, evitar um certo tipo de proteína animal, mas é assim, a vida inteira, ele falou, é uma coisa quase que, não é uma pessoa lá com já 40 anos da usar, ele falou que, em geral, tu tem que ter esse estilo de vida quase desde sempre. É possível, há alguns estudos que indicam que o Alzheimer pode ser postergado a sua manifestação, e muito. E aí o que acontece? Se ao invés de você ter a manifestação com 80, você conseguir jogar para 100 anos de idade, você vai morrer antes de perceber a manifestação do quadro, entendeu? Você ainda teria o quadro se você vivesse mais, mas como você morrerá de causas naturais antes, você não vai chegar a ter. Claro que isso não é para todo mundo, mas ele conseguiria afetar as médias, tá? Ele falou que isso faz diferença, que tem trabalho que mostra isso. Mas claro, é dificílimo. As pessoas em geral não têm. Uma outra coisa, pessoas que aprendem mais idiomas, em geral, percebem a perda de memória mais tardiamente no caso de Alzheimer. Então, entre intelectuais, o diagnóstico do Alzheimer se dá mais tardiamente. Por quê? Porque se você tem muita conexão sináptica no sistema nervoso, né? Porque aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro, né? Quando eu vou aprender uma coisa, o que os neurônios fazem? Eles jogam aqueles bracinhos que se conectam, né? Os axônios com os dendritos. Quanto mais a gente aprende, gente, a nossa aprendizagem não aumenta o número de neurônios no nosso cérebro, né? A nossa aprendizagem, o que ela aumenta? Ela não aumenta o número de neurônios, eles são mais ou menos estanques. O que a nossa aprendizagem faz é o quê? É fazer mais conexões. Quanto mais coisas eu aprendo, mais braços, mais tentáculos esse povo cria. E mais ramificado fica essa estrutura no sistema nervoso. Essas estruturas, sim, são criadas com a aprendizagem. O que acontece quando morre um neurônio? O Alzheimer é a morte do neurônio. Ele não vai morrer de dentro para fora. Ele vai morrer no neurônio. Quando um neurônio morre, se esse um neurônio tiver 200 conexões feitas com outros neurônios, esse único neurônio, ele perderá todas as suas 200 conexões, né? Mas pensem, uma pessoa que teve poucas aprendizagens na vida, com poucas experiências, com muitas repetições de experiências, ela vai ter uma menor ramificação sináptica e dendrítica. Basta um neurônio morrer dessa pessoa para que ela perda algumas dessas conexões, e essas conexões já representam muita informação para essa pessoa, porque essa pessoa não tem uma complexidade de rede sináptica muito grande. Agora, um intelectual, uma pessoa que tem muitas experiências variadas e tal, ela cria mais ramificação. Conforme ela tem morte neuronal pelo Alzheimer, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter muito prejuízo cognitivo. Por quê? Porque ela tem muitas redes sinápticas criadas. Então, morrer alguns neurônios para essa pessoa não tem tanto impacto. Né? Morrer alguns milhões de neurônios para essa pessoa não gera uma percepção de prejuízo. Agora, uma pessoa que tem poucas redes sinápticas, basta morrer alguns milhões de neurônios que ela já começa a ter prejuízo cognitivo perceptível. Então, o que acontece? Quando vocês veem um idoso com prejuízo de memória, não consegue lembrar onde bota as chaves. Tô falando de uma pessoa que antes lembrava, tá, gente? Antes essa pessoa lembrava e de uns tempos para cá não consegue lembrar de coisas que ela lembrava normalmente. O que acontece? Se for esse caso mesmo do Alzheimer, essa pessoa já está com Alzheimer há anos se desenvolvendo. Então, quando vocês percebem uma perda de memória num idoso, o Alzheimer dele já tem 5, 7 anos, tá? Porque o que acontece? Apenas ele só conseguiu detectar agora. Tá? Ele já perdeu muitos milhões de neurônios para chegar ao ponto de perder uma informação, entendeu? De não conseguir retê-la. Então, às vezes a pessoa acha que começou agora o problema. Aí leva o sujeito neurologista muito tarde. Claro, não tem exame check-up e tal. Se não fizer uma técnica neuropsicológica, você não percebe a perda de memória, gente. Um neuropsicólogo, talvez usando testes, ele poderia perceber um pouco antes essa perda. Mas quem é que vai num neuropsicólogo, um idoso, e diz, eu quero fazer um check-up aqui?
de memória de teste. Ninguém faz isso, né? Não costuma-se. A pessoa vai quando percebe um sintoma, um prejuízo mais avançado. Há medicações que ajudam a melhorar. A THC ou CBD da maconha, por exemplo, tem efeitos muito positivos no caso de Alzheimer. Isso é bastante estudado. Tem países que têm uma liberação mais fácil que eles dão para os idosos, às vezes do próprio óleo extraído da cannabis, e a melhora é impressionante. Dá uma boa melhorada, ajuda bastante. Tá? Então, tem coisas novas sendo estudadas sobre isso, né? O efeito dos canabinoides e tal. Sim, esse estudo que detecta antes, Luiz, eu não sei como que ele é feito, se é alguma análise proteica, para ter uma noção, se o sujeito tem uma predisposição, né? Não acho que deva ser um estudo certeiro absolutamente, mas ele deve dar uma certa estimativa, né? Pode acontecer sinais de Alzheimer na juventude? Pode, mas é muito raro. Geralmente, por uma alta predisposição genética, tem pessoas que podem ter as primeiras manifestações com 40 e poucos anos e tal. Eu não sei se é possível, se há casos demonstrados antes disso. Eu sei que até aí essa faixa etária, de 40, acho que existe. Tem até um filme sobre isso, que é com uma atriz agora, eu me esqueci. Eu me esqueci o nome do filme, que é assim. É um filme sobre realmente os efeitos do Alzheimer. Inclusive o filme ele é feito de um jeito, que nem esse filme que eu falei, onde a mulher começa a ver tudo borrado e não lembra mais onde ela tá. Então o próprio filme dá a sensação de ser a personagem com Alzheimer, né? Eu me esqueci o nome do filme, mas depois eu descubro e passo para vocês. Mas, sim, há casos onde algumas pessoas demonstram isso muito, muito mais cedo. Agora, jovens, assim, tipo 20 e poucos, eu não sei se existe, eu teria que pesquisar. Não sei se há algum precedente nisso. Eu acho que não, hein? Eu acho que os casos mais cedos devem ser lá, pelos 40 e poucos, mas já é bem raro. A maior parte dos casos de Alzheimer, gente, o Alzheimer em geral, ele é observado de 65 anos para cima, tá? Quando se percebe esses prejuízos. Quanto mais velho o indivíduo for, conforme você vai aumentando os 5 anos, eles fazem estudo, né? Maior vai aumentando a probabilidade de apresentar. Quando uma pessoa chega ao ponto de viver 90 anos, né? A cada 10 indivíduos, se eu não me engano, 7 ou 8 vão ter o Alzheimer. Ou seja, o Alzheimer é uma doença de todos nós, praticamente. Praticamente todos nós, se vivermos tempo suficiente, vamos ter o quadro de Alzheimer. Então, conforme a população do mundo... Isso, para sempre é Alice, a Rafaela colocou. Isso daí. Conforme a população do mundo envelhece mais, né, e as pessoas mais velhas conseguem se manter mais tempo trabalhando, o Alzheimer torna a pessoa improdutiva. Então, conforme a população mundial envelhece, vai aumentando o interesse em estudar Alzheimer, né, porque as pessoas sabem que elas vão chegar na velhice e não querem manifestar, né. Então, é assim, 65 anos, 75, 85, 90, aí conforme vai aumentando assim, é diretamente proporcional. Quanto mais velho, mais vai aumentando a chance de demonstrar. Há pessoas que por algum motivo não manifestam nunca e tal. Então tem fator hereditário envolvido. Deve mais coisa mais tarde que eu lembro. Acho que respondi as perguntas que eu sabia responder. Mais alguma pergunta sobre isso? Acho que por enquanto é isso, né? Vamos lá. Que essa parte foi? Tem um sujeito que ele está relatado lá no livro de vocês, que ele tentou analisar a memória dele episódica através de relatórios, né? Então, o que ele fazia? Ele ia passando por experiências ao longo do dia e ia anotando essas experiências, ia fazendo relatórios, né? E ele queria saber como que seria a taxa de esquecimento dele de uma série de coisas, né? Então, o que ele percebeu, né, é que ele ia esquecendo os eventos que ele anotou no relatório dele a uma taxa lenta e constante ao longo dos anos, né? Então, ao longo do tempo, ele ia tendo uma pequena perda, né, ano a ano, dessas informações, tá? Chegava uma hora que ele atingia uma certa estabilidade de perda. Tá? Então, chegava uma hora que essa perda de informação desses relatórios dele dava uma certa estabilizada. Então, ele tinha uma perda inicial ao longo dos primeiros anos, depois dava uma estabilizada. Então, esse sujeito ele fez isso mais ou menos ao longo de alguns anos, né? Então, essa perda da informação, ela vai caindo, né? Não sei se vocês estão me vendo aqui fazer gesticular. Ela vai tendo uma queda ao longo dos anos. Então, a cada ano ele ia tentando lembrar das coisas do relatório que ele anotou no ano anterior, né? E ele ia lembrando cada vez menos das informações, né?
tem um gráfico, acho que eu não botei ele aqui, mas se eu não me engano até tem ele no livro, eu acho. E ela vai caindo, e depois de uns 3, 4 anos dá uma estabilizada essa queda. E aí o sujeito já não tem uma queda tão significativa. Fica mais estável. Uma coisa fundamental da memória, né, gente, é que ele é um processo associativo. Né? Então, quando, por exemplo, eu falo gato para vocês, vai começar imediatamente a vir um turbilhão de pensamentos na cabeça de vocês logo em seguida, né? Então, coisas que estão associadas com gato, né? Então, se eu falar gato, a pessoa pode lembrar imediatamente da imagem de um cachorro, a pessoa pode imaginar um gato que ela já viu miando, e aí quando ela imagina um gato miando, ela lembra, um gato miando, lembrei do meu gato na minha casa, né? Aí quando a pessoa lembra do gato dela na casa dela, lembrei da minha casa, lembrei da minha mãe cozinhando, sabe? Vai começando a haver uma sequência de informações que vão se desencadeando daquelas informações inicialmente recuperadas, tá? Então, esse processo está diretamente vinculado ao nosso próprio raciocínio, tá? Então, o nosso raciocínio também se dá assim. Nós pegamos algumas informações e outras tantas já são imediatamente recuperadas num turbilhão. O processo de raciocínio é assim, né? É o encadeamento de uma série de pensamentos em sequência. Tá? Isso é um raciocínio. Então, a nossa memória é associativa. Estabelecemos ela por similaridade entre eventos e também por discrepância, né? Então, o paro positivo do gato na nossa cultura é colocado como sendo um cachorro, né? Então, eu posso lembrar mais facilmente dele recuperando a informação do gato também, tá? A memória é associativa não só no seu funcionamento assim teórico, né? Mas ela também é associativa no seu funcionamento cerebral, né, gente? Então, por exemplo, nós temos áreas de projeção no nosso sistema nervoso, né? Nós temos algumas regiões no nosso sistema nervoso que são fundamentais para processar as informações. Então, isso daí a gente viu lá em sensação e percepção, né? Por exemplo, lembra que a gente falou que a gente enxerga com a nuca, né? Que nós processamos as informações visuais com a região de trás da nossa cabeça, o lobo occipital. É curioso que seja assim, né? Mas isso é interessante. Só que o que acontece? Conforme nós temos lembranças, nós temos memórias, essas informações, digamos que elas estão espalhadas pelo nosso córtex cerebral, né? Acredito que vocês estejam vendo aí os slides que eu botei. Estão espalhadas no córtex cerebral. Devanir, vocês conseguem ver os slides enquanto eu estou aqui ou não? Conseguem ver? Ah, que beleza. Eu não consigo ver, mas vocês conseguem, ótimo. Então as informações estão espalhadas pelo córtex, né? O córtex é essa superfície que são esses vermes, né? Que são o sistema nervoso, estão espalhados ali. Entre essas regiões centrais de processamento, que são fundamentais para processamento de informações motoras, sensoriais de várias naturezas, de vários tipos de sensorialidade, tátil, gustativo. Professor, Eita. Mas você está mostrando o sistema nervoso agora ou não? Só explicando. Deixei aberto o slide aqui no cantinho, vocês enxergam ou não? É que aqui está aparecendo tipos de esquecimento. E agora? Agora sim. Que coisa louca. Eu já estava clicado e não apareceu. Engraçado. Estão vendo aí, né? Essa figura? Heloísa? Estão vendo a figura? Não, mudou de novo. Para qual? Tipos de esquecimento. Eu não sei se você sabe, eu acho que... Que louco! Professor, aqui tá assim, você tá colocando, ele aparece por um instante e depois volta para tipo de esquecimento. É muito engraçado, muito engraçado. Porque eu nem passei por ele antes, ó. Mas tá bom, eu vou ficar aqui que vocês vão enxergar. Se eu mantiver assim, vocês enxergam. Tá. Então vocês estão vendo ali essas áreas, né? E entre essas áreas importantes de processamento do cérebro, que são centrais, vocês vão tendo áreas de associação. Então, entre essas áreas aí, digamos assim, primárias, né, o que processa as informações, vocês têm que conectar informações de uma modalidade sensorial com outra. Então, por exemplo, quando eu sei lá, tenho uma memória do rosto da minha mãe, né, que envolve muito processamento da região visual, eu preciso lembrar, sei lá, do cheiro, eu preciso lembrar da voz dela. Então, essas outras áreas que processam essas outras informações, elas têm que se conectar com a área da visão, que processa a visão. Para essa conexão acontecer no sistema nervoso, existem as áreas de associação, que são neurônios, que é como se fosse um neurônio, que são aquelas crianças de esperança, sabe?
Ele bota a mãozinha no neurônio e ajuda a levar o sinal de um neurônio A para o neurônio B, tá? Então, as áreas de associação do sistema nervoso fazem isso. Elas são pequenas estradinhas que levam informações de uma região a outra, tá? Então, essas associações também se dão mais ou menos assim a nível do sistema nervoso, né? Tá? Então, essas são redes de informação, redes de memória, e também existe um correspondente físico-químico, né, para essas redes, certo? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar os slides aqui agora em tela cheia, tá? Tipo F5. Se desaparecer para vocês, vocês me avisam, tá? Por áudio. Se der algum problema aí. Vamos ver se vocês enxergam ele se eu projetar ele assim. Deixa eu ver, calma. Legal, travou tudo. Aí. Estão enxergando de boa? Alguém me dá uma mensagem de voz aí. De boa? Ótimo. Então vamos lá. Outros aspectos. Deixa eu ver se aqui era são. Não dá pra ver nada, não. Não dá? É bem limitada. É uma ferramenta limitada essa. O meu dá. Dá? Surreal, vou tentar de novo. O meu não dá. Não? Mas que louco. Eu projetei ele. O meu tá aparecendo. Olha que louco. Esse meu. Que louco. Ah, o Meet é muito problemático para algumas coisas. O Meet é muito problemático. Ah, tá bom. Bom, vocês agora devem estar vendo aí. Agora vocês estão vendo um slide que está escrito o homem como um teórico do dia a dia, correto? Isso. Tá. Então, beleza. Isso daqui é o seguinte, ó. Eu não vou fazer... É muito ruim fazer as coisas assim porque eu não consigo usar os efeitos de slide. Tô pensando o que eu faço. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu acho que eu vou fazer um outro esquema. Peraí. Eu acho que eu vou fazer... deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tentar modificar esses... Como eu não tenho como usar os recursos de imagem dos slides, gente, porque eu não consigo projetá-los em F5, o que eu vou fazer? Saudades do Canvas, isso, de fato. Acho que eu vou ter que usar o Canvas um dia. Ou, se eu não usar o Canvas, eu vou tentar modificar os meus slides de uma forma tal que eu consiga fazer o que eu quero. Porque eu quero fazer algumas brincadeiras com vocês usando as animações dos meus slides, entendeu? Para vocês verem algumas coisas interessantes do funcionamento da nossa memória. Só que para fazer isso eu preciso dos efeitos, né? Ele está sem os efeitos, então eu não consigo pelo menos mostrar para vocês. O que eu vou fazer? Esses trechos dessa aula, eu vou tentar modificá-los de alguma forma que eu consiga fazer isso para a próxima, tá? Mas não tem problema, a gente vai continuar aqui a aula. Eu apenas vou pular esse trecho da apresentação e vou continuar outros tópicos, tá? Um dos tópicos que eu posso falar aqui, né, é a influência da experiência, né, e do conhecimento anterior nas nossas informações. Vocês devem estar vendo ele agora, né? Então, existem alguns fatores, né, gente, que nos facilitam reter, né, ou incitar, inclusive, uma informação retida, né? Então, quando uma informação, quando alguma coisa tem uma carga afetiva muito grande, fica mais fácil de estabelecer aquela memória. Então aí você já tem uma dica de como que vocês fazem, às vezes, para tentar lembrar de uma situação, estudar um conteúdo, né? Então, ter significância emocional, né? Então, por exemplo, 11 de setembro, né? Alguma coisa que mexe efetivamente com as emoções, né? Aqueles aqui que... Sei lá, gente, tem alguém que não era nascido no 11 de setembro? Acho que não é possível, não sei. Foi o quê? 2001? Não, acho que a maioria aqui já... Não, mas muitos aqui não devem nem lembrar, né? Poderiam ser muito pequenos, não sei. Mas no 11 de setembro, né, geralmente coisas que estavam acontecendo quando a pessoa viu as imagens lá da batida dos aviões, a pessoa lembra do contexto, né, mais ou menos onde ela estava e coisa e tal. Tá? Então, carga afetiva geralmente ajuda no processo de retenção. Tá? Essa coisa do vexame de 7 anos no Brasil, botei aqui alguns exemplos, né? Então, o processo de medo condicionado, ele também facilita o processo de lembrar de alguma coisa. Nós temos uma facilidade muito grande de estabelecer memória com situações aversivas, né? Situações que envolvem medo e ansiedade. Então, quanto maior é a significância emocional, mais fácil a manutenção de memórias de longo prazo. Tá? Eu ia dizer alguma coisa aqui, deixa eu ver se tem essa parte aqui. Tá. Uma outra coisa, gente, a saliência perceptual, né? Nós temos uma
um estímulo que se salienta entre outros tenderá a nos facilitar também lembrar dele, né? Então, se nós temos uma situação muito repetitiva, né, nós tenderemos a não lembrar. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar assim, o que você fez a tal horário do dia tal? Provavelmente vocês não vão lembrar dos detalhes, né? Ou o que vocês comeram tal dia da semana passada. Porque não tem, primeiro que não tem relevância. Então vocês não fizeram a codificação, provavelmente disso. Né? E segundo, que vocês sequer fazem a codificação dessa informação, porque ela não é uma informação saliente no meio ambiente. Agora, se vocês, na semana passada, tivessem comido um prato muito diferente, que vocês nunca comeram, uma pessoa preparou para vocês, né, e deram, é uma coisa tão diferente que provavelmente vocês vão lembrar que vocês comeram aquilo. Tá? Porque aquilo simplesmente destoa do contexto cotidiano. Então, uma outra coisa é quando você quer lembrar de alguma coisa, né, você quer estabelecer uma codificação eficiente para uma informação, você tenta transformar algo num estímulo saliente, num estímulo diferente de tudo. Né? Se vocês conhecerem uma pessoa que tem uma cicatriz no rosto, a chance de vocês lembrarem do rosto dessa pessoa é muito maior, né? Porque ela tem uma cicatriz, ela tem uma característica, né, saliente. Maíra colocou assim, tipo, quando você acha que esqueceu de trancar a porta porque faz isso sempre. É que tu estava falando de alguma coisa que eu falei antes, Maíra, não me lembro do contexto. Tá, sim. Por fazer sempre, tá, sim. Nós temos... exatamente, ó. Quando é que acontece geralmente essas coisas, ó? Vou dar um exemplo, peraí. Nunca aconteceu. Uma vez o meu pai, eu me lembro de uma vez o meu pai, muitos anos atrás, que ele tava puto, assim. Meu pai, quando perdia o controle remoto em casa, a gente era criança, ele geralmente colocava a culpa nas outras pessoas. Ele dizia, onde é que botaram meu controle? Ele achava que a minha mãe ou eu tinha perdido o controle remoto. Quase todas as vezes quem perdia o controle era ele mesmo. Não era ninguém que tinha pego o controle remoto. Teve uma situação em que ele ficou irritado que não achava o controle remoto. E aí, irritado, cadê o controle? Porque o que tu fez com o controle? Porque eu acho que eu também trocava de canal, né? E aí, lá pelas tantas, ninguém achava o controle, ele foi na geladeira pegar alguma coisa, o controle estava dentro da geladeira, ele mesmo deixou o controle dentro da geladeira. O que acontece? Não tem manifestação nenhuma de Alzheimer, ele não tinha, né? Por que esse tipo de coisa acontece, né? Ou essa coisa de esquecer coisas básicas. Se a gente tá... Essa coisa que a Maíra colocou aqui, ó, esquecer de trancar a porta e tal, quando nós estamos fazendo uma atividade rotineira, essa atividade envolve memória de procedimento. Então, por exemplo, vocês estão preparando um alimento. Vocês seguem sempre a mesma rotina de preparo. Vocês estão fazendo uma atividade padronizada, checar o gás, né? Tudo isso é padronizado. Se no momento em que vocês forem fazer uma atividade que ela é ritualística, o que significa? Essa atividade tem uma estrutura. Primeiro eu faço A, depois eu faço B, depois eu faço C, depois eu faço D. Isso daqui é a estrutura ritualística da atividade. Se enquanto vocês estão fazendo isso, vocês tiverem uma interferência nessa ação, vocês podem esquecer uma etapa, tá? Então, vocês estão lá fazendo isso, aí alguém vem e interrompe vocês completamente, né? Vocês podem ter uma interferência na estruturação desse processo. E aí vocês podem ter o esquecimento de uma coisa básica, rudimentar, né? Esquecer de fechar uma porta e coisa e tal. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu chegava no Unifusion, eu pegava a minha carteira, tô com ela aqui, né? Eu pegava minha carteira e eu sempre que chego num lugar, o que eu faço para eu não esquecer as minhas chaves e tal? Para eu não perder as minhas chaves, principalmente. Eu pego a minha carteira, eu pego as minhas chaves, eu pego o meu celular e eu deixo os três juntos sempre num lugar. Então, quando eu chego num lugar que eu preciso parar, a primeira coisa que eu faço é colocar ele em cima, geralmente, de uma mesa, os três objetos juntos, para facilitar eu encontrá-los, tá? Então, eu nunca separo a chave desses objetos, porque vai ficar muito mais fácil de encontrar, até porque são coisas grandes que estão próximas. Teve uma vez que eu acho que eu perdi a chave, e eu lembro que o que aconteceu foi isso. Na hora que eu ia fazer esse processo, que era para não esquecer nunca, alguém me interrompeu, alguém me ligou, alguém me chamou a atenção e começou a conversar comigo, e eu errei. Eu não deixei as coisas juntas, né? A pessoa interrompeu a minha estratégia. O Luiz tem 2 arquivos abertos. Estão vendo aqui conhecimento anterior em estação? Tá. Heloísa, fale para mim aí para eu te ouvir. Tá mudando toda hora pro outro arquivo do nada. Nossa. Isso que eu tô deixando o slide paradinho aqui, eu só tô abrindo a tela. Meet não é perfeito. Mas beleza, essa parte ficou clara, né?
Isso daqui eu falei de vocês, né? Quanto mais contato a gente... Eu falei para vocês. Quanto mais contato a gente tem com um item, mais fácil, então, relembrá-lo pela repetição, né? Vai fazer um chá? Eu quero pegar. Denise, eu acho que tu tá com áudio. Vou ter que cortar tua áudio aqui. Prontinho. Tranquilo, acontece. Vamos voltar. Deixa eu ver qual parte que eu falo primeiro. Tem tanta informação aqui. Tá. Tem uma coisa, gente, que é útil, que está no texto, para melhor reter uma informação, né? Ele é chamado de overlearning, né? Ou superaprendizagem. Então funciona assim, ó. Isso daqui tudo, gente, que eu tô falando servem para dicas de estudo para vocês, tá? O overlearning é o seguinte, ó, vocês estão lá, vou voltar aqui para a superaprendizagem é assim, ó, vocês estão lá lendo um texto da minha disciplina, por exemplo, de qualquer outra disciplina. O que acontece? Vocês estão lá lendo esse texto e geralmente o que a gente faz? Vocês geralmente leem o texto uma vez, às vezes leem duas, né? Porque não entenderam a primeira, muitas vezes leem a segunda. Quando vocês acham que vocês entenderam as ideias centrais, não costuma ser assim que a gente faz para estudar, vocês param. Ah, pronto, aprendi, as informações que eu preciso são essas, são as principais e ponto. O que é o overlearning? O overlearning é o seguinte, ó, você fez isso, você reteve, passado alguns dias você pode ter um declínio, aquele declínio que eu falei, tá? De algumas dessas coisas. Para você evitar esse declínio, o que você faz? Você estuda esse texto que você já sabe dele, você já aprendeu ele, você estuda ele de novo. E aí você vai estudar ele de novo, e de novo, tá? Você vai estudando ele mais vezes, vai chegar uma hora que vocês vão fortalecer essa aprendizagem, tá? Então, claro, quando vocês não entendem, vocês leem de novo. Quando vocês não entendem, vocês leem de novo. Isso acontece. Mas o overlearning não é isso. O overlearning é, vocês já entenderam o material, vocês já sabem do texto. Vocês não vão esperar esquecer para estudar eles pela segunda vez. Vocês estudaram ele hoje, reteram, amanhã ou mais tarde vocês vão estudar ele de novo. E aí depois de novo, e depois de novo. Feito isso, a perda dessa informação vai cair com o tempo. Ou seja, o ideal no estudo é vocês darem uma revisada neste material. Tá? Mesmo que vocês tenham captado bem na primeira leitura. Tá? Fazer isso vai fortalecer a aprendizagem. Tá? Aí tem até um estudo que ele fala, né, de 3 grupos de participantes treinando overlearning. Né? No primeiro grupo, eles continuam a exercitar esse texto, né, pelo mesmo tempo que eles demoraram para aprender. Aqui, no caso, eles fizeram com uma lista, tá, gente? Eles deram para os participantes uma lista de palavras para eles memorizarem, né? Então, no primeiro grupo, eles continuam a exercitar essa lista pelo mesmo tempo que eles demoraram para aprender inicialmente. No segundo grupo de participantes, eles exercitam a lista pela metade do tempo necessário para aprender a lista, tá? Inicialmente. E no terceiro grupo, eles não gastam tempo adicional algum, né? O primeiro e o segundo grupo tiveram uma retenção notavelmente maior após 4 a 28 dias, tá? Embora a diferença do primeiro para o segundo seja só levemente maior. Ou seja, mesmo uma pequena revisada, que não seja muito longa, já faz uma grande diferença na retenção da informação. Então, se vocês querem estudar algo, e não apenas estudar e saber disso agora, mas vocês conseguirem lembrar isso melhor ao longo dos meses ou anos, deem uma revisada no conteúdo, isso vai fazer a diferença. Tá? Muita coisa. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Tá. Atenção, né? Deixa eu ver se eu faço aqui. Tá. Então, assim, dividir a atenção, gente, espero que vocês estejam vendo os slides aí. Dividir a atenção, ela tende a dificultar a retenção, tá? Então, assim, uma maior concentração naquela atividade, obviamente, vai facilitar, tá? Se vocês estiverem distraindo, não conseguindo manter a atenção, flutuando ela muito, obviamente vocês não vão conseguir codificar adequadamente, tá? Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Não. Beleza. Então, o que acontece? Uma outra coisa é a organização dessa informação para fazer a codificação, né? Para vocês transferirem os fatos da memória para a memória de longo prazo, né? O ideal é que vocês primeiro organizem bem essas informações, tá?
Então, a codificação é um processo, na verdade, complexo. Ela envolve uma série de estratégias cognitivas que a gente usa. Todos nós, gente, temos procedimentos para aprender e para estudar, por exemplo. O que acontece é que raramente nós somos conscientes do que a gente faz. Então, assim, quando vocês estudam algo, vocês não estão absorvendo passivamente uma informação em geral. Exceto, claro, quando é repetição, né? Tipo o número de telefone. Em geral, vocês estão fazendo um processo dinâmico, vocês estão prestando atenção, vocês estão associando uma informação com outra, vocês estão tentando dar uma significância emocional para aquilo que vocês estão aprendendo. Então, eu falo para você de condicionamento operante, isso não tem muito sentido, mas eu vou tentar associar isso com uma outra coisa e tal, que eu já sei. Isso vai facilitando a organização dessa informação, né? Então, é preciso se concentrar na lógica interna de algo que vocês estão aprendendo, tentar extrair um entendimento das regras que regem aquela informação, né? Quando tudo isso é bem feito, a gente vai dizer que a gente aprende uma coisa, né? Então, tudo isso daqui é essencial. Tá? Tem um estudo que mostra essa importância de fazer uma organização das informações que estão dispostas. Então, por exemplo, num dos estudos que o texto relata, eu tirei isso aqui de lá, né? Tá até em espanhol, tá? Mas tudo bem, mas é do mesmo livro de vocês, só com uma versão em espanhol que eu tenho aí. E aí o que acontece? Eles colocam para os participantes tentarem lembrar de uma lista, né? E essa lista tem uma série de itens, né? Então tem lá a palavra ouro, a palavra prata, tem coisas que falam de latão, de bronze, então tem um monte de palavras, né? O que acontece? Esse monte de palavras, ela é dada para os participantes, várias palavras aleatórias, e os participantes são solicitados a tentar lembrar dessa lista. Então eles tentam memorizar essa lista e depois eles falam dessa lista. Quando eles tentam memorizar essa lista sem organização, aleatoriamente, eles têm uma capacidade de recuperação dessa informação depois baixa, tá? Agora, quando os experimentadores eles dizem assim, tenta organizar essas palavras numa lista hierárquica. Tipo assim, tenta primeiro lembrar das palavras que são os metais, depois tenta organizar as palavras que são itens domésticos, depois as palavras que são veículos, sabe? Quando o sujeito faz uma organização dessa informação, hierarquizando ela em partes, a chance de lembrar disso tudo aumenta muito, tá? Então, uma outra sugestão, quando vocês forem estudar um texto, qualquer coisa, das aulas, é importante que vocês procurem uma estruturação daquelas informações. Vocês já ouviram falar que fazer esquemas ajuda a aprender? Né? É mais ou menos isso. Quando vocês fazem um esquema, vocês botam os conceitos centrais de um material qualquer, botam setas e quais que são os conceitos menores que se derivam daquele conceito menor. Né? Então, por exemplo, quando eu penso em condicionamento respondente, aliás, quando eu penso em condicionamento operante, que a gente viu na outra disciplina, o que me vem em mente dentro de uma estruturação? Olha, o condicionamento operante tem subprocessos que participam dele. Né? Ele é uma aprendizagem associativa. O condicionamento operante ele tem elementos, ele tem a generalização da resposta, da aprendizagem, ele tem a generalização do estímulo, ele tem, ele tem um processo de reforço negativo, ele tem um reforço positivo, ele tem a punição positiva, a punição negativa, então começa a me vir tudo isso por etapas, né? Então quando eu leio um material, eu preciso organizar tudo isso numa hierarquia. Quais informações são mais globais e relevantes e quais derivam dela, né? Se a gente conseguir pegar informações e organizar assim, vocês vão facilitar muito a aprendizagem. O que acontece às vezes com as pessoas é que elas não conseguem identificar claramente essas informações ou não fazem esse processo deliberadamente, tá? Devani falou mapa conceitual também. E sim, mapa conceitual, tá? Agora vocês entenderem o que está por trás dessas coisas. A Heloísa perguntou, essas memórias que sempre lembramos são as memórias armazenadas nas de longo prazo? Sim, tudo aquilo, Heloísa, que tu puxar de factual ou de simbólico da tua vivência, das tuas experiências, ele é considerado MLP, né? Memória de longo prazo. Tá? A memória de curto prazo não é uma memória de poucos dias atrás, é de curto prazo porque ele é só de alguns dias. Qualquer memória de minutos, horas, ou dias, ou anos, é memória de longo prazo, tá? A memória de curto prazo, gente, ela tem duração curta, enquanto a gente trabalha a informação na nossa consciência. A gente desfocou, a tendência é que a gente não lembre mais da informação, exceto se nós tivermos processado ela e enviado ela para longo prazo. Então, por exemplo, quando vocês estudam uma coisa, e essa coisa vocês só lembram dela por algumas semanas, isso é memória de longo prazo.
mesmo que vocês esqueçam dessas coisas ao longo das semanas, tá? Ela é uma memória de longo prazo, mas não, é uma memória pouco codificada. Ela está no longo prazo, mas é um longo prazo menos durável, tá? O que a gente quer, o ideal dos nossos estudos é o quê? É conseguir fazer ela ficar uma memória de longo prazo por longuíssimo prazo, para que essa informação dure muitos anos, né, ou a vida toda. Né? Mas mesmo uma memória de horas, ela ainda assim é uma memória de longo prazo, mas com pouca codificação, né, com pouca associação de estímulos, né? Certo? Nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou ter auxílio da Heloísa. Heloísa. Deixa eu fazer aqui o esquema. Como funcionaria a memória no déficit de atenção? Aí se perguntou. São falhas em todo o processo? Tá. No déficit de atenção, eu nunca estudei especificamente essa parte de memória nessas pessoas, para ver o que tem de estudo. Mas, em princípio, o que me parece que acontece no déficit de atenção é que a pessoa não... o problema dela está nas primeiras etapas. Está lá na sensopercepção. Então, a memória, qualquer processo, né? Ele inicia na sensopercepção. Então, primeiro, a criança, se ela vai precisar lembrar de algo escrito, ela precisa enxergar. Ela precisa ter o aparato, os receptores intactos e tal. Então, ela precisa também enxergar perifericamente. Então, tem que ter um óculos, se a criança tem um problema de visão, tem que sentar mais na frente, beleza. Passado isso, a sensorialidade da criança é normal. Então, gente, a avaliação de aprendizagem, se vocês tiverem, lá no futuro, que vocês forem avaliar uma criança, primeira coisa que vocês vão olhar quando alguém disser que uma criança não aprende, se o aparato sensorial dela está intacto. Então, antes de fazer qualquer uma das perguntas que eu falei, vocês vão se perguntar, essa criança, ela ouve bem? Ela enxerga bem? Tudo isso está intacto? Se sim, aí vocês vão para o próximo, né? Se tudo isso é sim, qual que é a próxima etapa? Bom, essa criança, ela tem capacidade de manter a atenção? Ela consegue enxergar bem as palavras, não tem nenhum problema sensorial, mas ela consegue manter a atenção? E aí que entra o déficit de atenção, né? Se eu não presto atenção numa coisa que alguém me diz, eu não vou codificar e eu não vou lembrar. Né? Então, tá alguém falando comigo aqui no lado, e eu tô dando aula aqui e não presto atenção. Olha, se eu sequer codifiquei a informação, como é que eu vou recuperá-la? A informação não foi nem armazenada para poder ser recuperada, né? Então eu preciso prestar atenção. O déficit de atenção é isso, né? A criança fica oscilando a informação tanto, a atenção tanto, que ela não consegue fazer a codificação. Então a falha da codificação se deve a uma má manutenção do tônus atencional, né? É uma falha inicial no processo, tá? E mesmo que essa criança tenha conseguido prestar atenção, tá? Na hora de recuperar a informação que a criança já conseguiu armazenar, essa criança também pode ter dificuldade. Por quê? Porque como a atenção dela flutua muito, tá? O que vai acontecer? Ela vai ter mais dificuldade de utilizar estratégias de recuperação da informação que ela já tem armazenada. Porque ela não consegue se focar no que ela está fazendo. Então ela também pode ter dificuldade na recuperação da informação por ter uma atenção muito flutuante. Tá? Acho que respondi essa parte aqui. 10h30. Vou fazer o seguinte, vou deixar essas partes aqui que eu ia falar para depois. Eu ia pegar uma ajuda da Heloísa, depende mais alguém aí, mas eu vou deixar para depois. Eu acho que vou deixar para semana que vem, senão vai ficar muito rápido aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto que ainda tem de slides depois. Tem bastante coisa. Será que eu faço agora isso daqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só interromper o compartilhamento rapidão, gente. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente fazer uma brincadeira em sala aqui ou se a gente vai ter que deixar para semana que vem. A Heloísa botou semana que vem. A Heloísa, gente, ela me ajudou, tá? A Heloísa vai ser a nossa cobaia, tá? numa atividade de memória. Ela tá rindo aí. Meu cachorro tá louco, ele tá latindo muito, olha. Tá bom. Vai ficar um pouco para eu poder mostrar tudo direitinho que a gente fez com a Heloísa. Eu peguei aqui a Heloísa, gente, porque a Heloísa falou que tem memória péssima, né? Então, geralmente, quando eu vou pegar algum voluntário e tal, ou alguém que eu já sei que me disse isso antes, eu pego pessoas que dizem que tem uma memória horrível, né? É as melhores pessoas pra gente poder fazer essas brincadeiras aqui. Pra mostrar pra vocês como a maior parte dos casos que a gente acha que a nossa memória é ruim não é verdade, tá? Provavelmente, se algum de vocês aí acha que a memória é ruim, geralmente o que a pessoa pensa? Será que eu tenho que ver nutrição, remédio? Raramente é biológico o problema da memória, tá, gente?
tirando caso, doença, problema nutricional. Em geral, o problema da memória, ele esses planos de recuperação envolvem todos esses elementos que eu falei. Então, basta a gente mudar algumas dessas estratégias que a gente consegue lembrar muitas coisas, tá? Então, eu vou deixar aqui, porque senão vai ficar muito em cima pra gente mostrar isso aqui com calma. Levaria acho que uns 15 minutos essa brincadeira aqui. Então, eu vou deixar pra semana que vem, tá? Aí provavelmente uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é fazer essa brincadeira, tá? Que envolve memória. Fechou, gente? Essa aulinha de memória é mais longa. Os outros tópicos de pensamento, emoções e tal, eles são mais curtos. Essa aula de memória leva umas 3 ou 4 horas pra gente acabar. Fechou? Luísa ficou até feliz. Né? Você tá com vergonha de aparecer. Público. Quando é em sala eu gosto mais, né? Porque aí quando é em sala, geralmente eu boto o aluno de frente para lembrar uma série de coisas e ele não tem acesso às informações, ele fica bem divertido, né? Aqui a pessoa não enxerga e tal, não é tão... Gente, alguma dúvida do que eu apresentei até agora? Não? De boas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que modificar alguns daqueles slides para conseguir fazer algumas das brincadeiras que eu quero, porque eu não consigo projetar isso para todos vocês, não sei porquê. E vou modificá-los e aí a gente faz esse negócio. Beleza. Acho que a próxima aula, gente, é bem legal. Tá? Não faltem, eu sugiro. Porque a próxima aula eu vou mostrar várias coisas que vão deixá-los um pouco impressionados, assim. Tanto nesses procedimentos de memória, quanto alguns exemplos que nós temos de vieses cognitivos, de informação e tal. Então a próxima aula é legal, não falta. Só isso, gente? Mais alguma coisa? Fechou? Sucesso? Acho que é isso então. Tudo certo. É isso, gente. Acho que eu estendi aqui a aula, né, pra gente tentar repor o tempo. Poderia até estender um pouquinho mais, né, mas como não vai dar tempo de eu fazer a brincadeira, interromper na metade não rola, tá? Se precisar, na próxima estendo até um pouco mais. Acho que a próxima vai ser mais legal, mas essa já foi ok, foi legal. Isso aí, gente. Acho que por hoje é só. Acho que vai dar pra gravar e qualquer coisa depois eu posto aqui, tá bom? Fechou? Isso aí, gente. Um beijo do gordo. E até a próxima. Do magro. Um beijo do magro. Até segunda, né? Na nossa outra matéria. Que a gente segue no mesmo tópico. Tá? A gente segue no mesmo tópico que a gente estava antes, que era controle de estímulo. Tá? Então não vai ser um material novo que vocês vão precisar ler. Continuem no mesmo. Fechou. Vou fechar aqui então. Tchau, tchau.